Bom, boa noite a todos, né? É um grande prazer, na verdade, depois de tanto tempo, conseguimos colocar o tema criptoativos como um dos eventos idealizado pelo Comitê de Finanças, né? E, obviamente, com o IBEF. Esse tema, ao longo do ano passado, ele foi debatido entre os integrantes do Comitê de Finanças, mas parece que nunca andou, né? E agora, nesse último, acho que nós fomos muito felizes porque, coincidentemente ou não, nos últimos 30 dias, criptomoedas têm tomado um espaço na mídia muito importante, né? Então, eu queria agradecer aí, primeiramente, os meus colegas de comitê por termos definido e termos tido a felicidade também de encontrar 3 profissionais extremamente competentes que vão estar aqui agraciando, né, a gente com todo o conhecimento que eles têm desse mercado. Então, como moderador, o Mikhail, né, ele vai se apresentar, que eu agradeço muito o aceite do convite. Temos também a Bianca, né, e o Rudá Bellini, que serão os outros 2 palestrantes, a quem eu agradeço muito também por ter aceitado o convite. Convido, então, o Mikhail para conduzir aqui todo o evento. Obrigado, gente. Obrigado, Luciano. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite. Como o Luciano comentou, meu nome é Mikhail, eu tenho esse nome gringo aí, mas eu sou nacional, sou brasileiro. Nascido aqui, nascido em São Paulo, me mudei para Curitiba faz uns 11, 12 anos e é um prazer estar com vocês. Eu represento a Coinext. Coinext é uma corretora de criptoativos e hoje é um prazer enorme falar de cripto para todo mundo aqui. Eu acho que o cripto a gente ouve muito falar na mídia, está aprendendo muita coisa, mas o mais impressionante, o mais incrível é que já é uma realidade em que a gente já tem o mercado financeiro olhando o cripto de uma forma acima do que nós esperamos. Então, temos os nossos convidados, eu vou passar a palavra para eles também, para eles se apresentarem, que é o Rudá Bellini, que está aqui, e a Bianca Assaf. Tudo bem, pessoal? Prazer, vocês estão ouvindo bem aí, Mika? Estamos sim, Rudá. Boa, beleza. Prazer estar com vocês aí. Eu sou Rudá Bellini, eu sou fundador e presidente da Arthur Mining. A gente tem uma operação de mineração de bitcoins nos Estados Unidos desde 2017. O time de tecnologia está baseado no Brasil, a operação fisicamente está nos Estados Unidos, em 3 estados nos Estados Unidos, em Ohio, na Pensilvânia e no Wyoming. São estados bem do interior dos Estados Unidos. E também sou autor do livro O Futuro do Dinheiro, que hoje é o livro mais vendido no Brasil sobre o tema de cripto, blockchain, na verdade, como essa revolução tecnológica vai mudar a maneira como a gente entende dinheiro, entende finanças, enfim, entende investimentos. Hoje a gente está com mais de 30 mil cópias vendidas, então é um prazer estar aqui com vocês aí, falando um pouquinho e trocando experiências. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer, Rudá. Bianca? Olá, pessoal, boa noite. Vocês me ouvem bem? Me veem bem? Sim, escutamos sim. Estamos bem também. Legal. Não, porque para mim deve ter dado algum conflito aqui que está tudo branco, mas se vocês estão vendo, está tudo certo. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Bianca Assaf. Eu sou hoje Head de Operações da Juice. Juice Tecnologia é uma empresa que hoje está atuando no mercado de creators e a gente está criando, é uma startup, e a gente está criando um super app e um novo algoritmo para fazer matches entre criadores de conteúdo e marcas, né? Paralelo a isso, eu sou formada em administração de empresas, sou pós-graduada em finanças avançadas, já fiz administração de investimentos pela FGV, mercado de ações na Bovespa, análise técnica, sou professora de derivativos e introdução a blockchain e criptoativos. Paralelo a isso, eu já fui coordenadora de um projeto de ICO, chamado B2C, e atualmente eu participo de um projeto de compensação de CO2 via token na Amazônia. Então, esse é o meu contexto aí no mundo cripto. Bianca, obrigado pela apresentação. E, pessoal, até eu vou usando aqui o tempo para também ir traduzindo algumas palavras, porque o mundo do cripto ele tem uma série de jargões, uma série de acrônimos, né? Então, o ICO é o IPO do cripto, né? Então, você vai fazer uma Initial Coin Offer,
então você acaba tendo um ICO, né? Então a gente vai usar bastante, assim, se vocês me permitem, eu vou meio que parando e traduzindo aí o criptonês para o português, tá? Então, bom, primeiramente agradeço novamente aos convidados, é excelente ouvir um pouquinho de cada um, aprender, eu acho que o mundo cripto a gente aprende muito todo dia, mas principalmente eu queria contar um pouco para vocês, o nosso tema hoje, ele é um tema que, essa convergência de mercado real, mercado, vamos chamar de mercado real, né, mercado financeiro tradicional para o mercado cripto, ele é algo que realmente já está acontecendo, tá no nosso dia, a gente não está acompanhando tão perto, mas a gente fica surpreso de ler as matérias, ler as notícias e saber o que está acontecendo. Então, criptoativo, a gente vê ele se especializando, dando uma visão geral para vocês. Hoje existem mais de 19, vai arredondar para 20 mil criptos ativos, né? E aí, desde moeda, tokens, N outros nomes que eles usam, mas assim, 19.923 antes de eu sair de casa pelo CoinMarketCap, que é um lugar que a gente avalia e busca as informações, né? Mas são 19.900 criptos, sendo que o Bitcoin, né, o Bitcoin, como o pessoal fala, representa 50, quase 50%, 43% com essa queda que teve, né? Então metade do mercado é Bitcoin, os outros 15, 17%, 20%, varia um pouquinho, é o Ethereum, né, que seria a segunda criptomoeda mais usada, né, o Ether, né, a rede que eles usam, e aí todos os outros, só a gente pegar lá, já falamos de 50 mais 20, 70, 30% são as outras coins ali, e criptos que existem, os demais, né. Isso tudo, estamos falando aí de algo, em termos de market cap, algo em torno de 1 trilhão e 200 bilhões de US dollars. Então, assim, olha o tamanho do negócio. Aí estamos falando de 1 trilhão de market cap de criptoativos. E aí tem N histórias que a gente vai contar. Eu acho que, assim, a ideia aqui, quando a gente fala de cripto, a gente fala, cripto existe, cripto está rodando, cripto está sendo gerando transações, gerando movimentos, gerando empregos, gerando oportunidades, ele vai se especializando. Então, o mercado cripto hoje, ele já tem o mercado à vista, né, que são o mercado que você compra e vende moeda. Então, aqui na Coinext, por exemplo, a gente vai lá, recebe uma ordem de um cliente, o cliente quer comprar moeda, R$100, R$20, R$30, qualquer valor, porque você pode fracionar a cripto, você pega, faz o fechamento dessa moeda, compra no mercado, traz para o cliente, deixa na carteira dele, e a pessoa acaba tendo a posse da moeda, porque ela tem a posse da chave, a chave privada. Então, essa é uma visão um pouco mais minimalista do todo, né? Só que quando a gente pula para o mercado tradicional começou a ver que o cripto realmente tem uma série de assuntos importantes que é importante trazer para o mercado tradicional, que seria o quê? Por exemplo, blockchain. Quando a gente fala de criptoativos, a gente sempre fala de blockchain. Então, assim, eu não vou me estender muito no tema, porque os palestrantes vão abordar esses temas, mas acho que o importante para a gente é ter em mente, assim, que é o nosso tema. O mercado de cripto, ele trouxe uma série de ideias novas para o mercado tradicional. E o mercado tradicional, o cripto, faz uma cópia, entre aspas, ou até eles tentam fazer uma semelhança digital, por exemplo, dos mercados futuro. A gente falou de mercado spot, que existe, o mercado à vista, o mercado futuro existe no cripto, o mercado de derivativos existe no cripto, e ele opera bem, movimenta muito, e as tokenizações também, por exemplo, são temas importantes, que é o que acontece muito. Você fala token, também é ativo digital. Aí você pula para o mercado tradicional. No mercado tradicional a gente vai ter uma série de ideias, principalmente com as transformações digitais que existem nas empresas, trazendo para dentro a história toda do blockchain, por exemplo. Mas a gente vai abordar o tema de blockchain, CDBC, né, que é a questão do Central Bank Digital Coin, o Digital Currency, a gente vai falar um pouquinho também, para vocês conhecerem, mas aí eu vou passar a palavra para a Bianca. Só que antes de eu passar, eu queria só lembrar cada um de vocês aí que a gente vai... Quem tiver dúvida aqui, vamos fazer uma conversa bem direta, podem ficar à vontade para perguntar, levantem a mão quem está no presencial, fiquem à vontade para chamar, eu passo o microfone, a gente passa o microfone aqui, e quem está em casa, quem está no escritório, quem está no digital, no remoto, no Zoom, pode raise your hand lá, e a gente para um pouquinho, faz a pergunta, passa aqui para os convidados e vamos falando. Acho que não tem pergunta errada, não tem pergunta certa, não tem pergunta... que não se saiba o que está falando, porque é um tema novo para todo mundo, e a nossa ideia aqui é traduzir um pouquinho do que a gente sabe e aprender também todo dia. Tá bom? Bianca, vai lá. Bom, vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Me avisem quando tiver chegado aí, porque para mim está bugado aqui mesmo. Ah, legal.
Da tela cheia, dá. Estão vendo? Excelente. Legal. Bom, pessoal, eu vou tentar passar alguns conceitos básicos para vocês sobre todas essas terminologias que são usadas aí no mercado de criptomoeda, blockchain, e tentar explicar o básico para que vocês consigam ter um melhor entendimento da coisa toda, como funciona. Às vezes, nomes complicados não são tão complicados assim, tá? Então, acho que a gente pode começar. A primeira coisa, o que é um Bitcoin? Né? Um Bitcoin é um ativo digital. Você tem um dinheiro físico que você usa e você tem um dinheiro digital. Então, o Bitcoin é um ativo digital que foi classificado como moeda. Tá? Ele é considerado a primeira moeda digital descentralizada do mundo. O Bitcoin surgiu numa época e um dos intuitos do Bitcoin era justamente resolver alguns problemas que aconteceram na crise do subprime em 2008, que foram as perdas maciças por consequência da centralização de recursos, dificuldade de crédito das pessoas que foram atingidas pela crise, além de tentar fazer com que as pessoas vissem que existia uma outra forma de dinheiro, tá? Então, eu costumo brincar nas minhas aulas que conseguiram criar uma coisa virtual que não pode ser duplicada, que não pode ser copiada, e isso tem muito valor. Então, quando a gente trata o Bitcoin como moeda, eu gosto de trazer o conceito de moeda, né? Então, qual é o conceito de moeda? Moeda, para ser uma moeda, ele tem que ser um instrumento de troca, uma unidade de medida e uma reserva de valor, tá? Ele tem que atender essas três modalidades. Então, o Bitcoin é um instrumento de troca, você faz trocas com Bitcoin. O Bitcoin é uma unidade de medida, você pode usá-lo como uma unidade de medida. No ponto da reserva de valor, existem algumas opiniões a favor, algumas opiniões contra. Eu costumo não me posicionar e apenas explicar o que é uma reserva de valor, tá? Então, para que alguma coisa seja uma reserva de valor, ele tem que ser um ativo que retém o poder de compra no futuro, tá? E é função do ativo poder ser salvo, recuperado e trocado posteriormente, tá? Então, o Bitcoin, ele atende parte do conceito de reserva de valor. Então, ele foi, sim, enquadrado como uma moeda, tá? Mas existe muita discussão com relação à parte de Bitcoin ser ou não reserva de valor, tá? Aí, a gente já vai pular para o que é blockchain. O blockchain, ele veio junto com o Bitcoin, tá? Eles chegaram juntos. O blockchain é um sistema que permite o envio e recebimento de informação pela internet de forma extremamente segura, tá? É um protocolo de confiança. A gente costuma chamar a blockchain, fazer uma comparação, como se ele fosse um grande livro-razão, aquele livro-razão de contabilidade mesmo, que registra todas as transações que acontecem, a data, o valor, quem fez, para onde foi, tudo isso via códigos e tal, de uma forma extremamente segura. Não dá para a gente se aprofundar aqui, mas basicamente é isso. Ele é visto como um grande livro-razão descentralizado. E o que é o ser o descentralizado? O ser o descentralizado é o seguinte: quando você empresta a sua força computacional, quando você liga o seu computador, estou dando um exemplo fictício, quando você liga o seu computador na rede do Bitcoin, você se torna um ponto, você se torna um ponto da rede. E você participando, se conectando ao sistema do Bitcoin, para minerar o Bitcoin, a gente vai falar de mineração um pouquinho ali mais para baixo. Então, você conectando o seu computador à rede do Bitcoin, à rede blockchain, você se torna um nó. E sendo um nó, você tem registrado no seu computador parte de todas as transações que acontecem e são feitas de Bitcoin dentro da blockchain, tá? Então, todo mundo tem acesso,
é disponível para todo mundo, e é muito clara, e é muito seguro, porque ele é feito através de blocos, né? Por isso blockchain. E o que são blocos? Blocos, na verdade, são arquivos. Quando você tramita uma transação de Bitcoin, quando você envia Bitcoin para uma pessoa, essa sua solicitação, quando você aperta a solicitação na sua carteira, ela é gravada num arquivo, como se fosse um bloco de notas, um TXT. E depois esse arquivo é fechado. A partir do momento que ele é fechado, ele se torna um bloco. E ele é lançado na rede do blockchain, e aí começa todo o processo de mineração. Mas, basicamente, resumindo aqui para vocês, blockchain é um grande livro, razão, é um protocolo de confiança, é uma tecnologia de registro de dados que utiliza uma rede distribuída, tá? Descentralizada. E aí a gente vai entrar na criptomoeda, porque são muitos termos, né? Apesar de muita coisa ser muito parecida, existem muitos termos. Então, o que é a criptomoeda? Então, criptomoeda é qualquer forma de moeda digital que usa uma criptografia para garantir a realização das transações. Criptografia, não sei se todo mundo tem conhecimento ou não, mas é o ato de você encriptar determinada informação, ou seja, se você escreveu uma palavra e você quer encriptar essa palavra, geralmente ele se transforma em milhares de zeros, em números, e você tem uma forma de descriptar essa mesma frase e entender o que está acontecendo. Então, criptomoeda, qualquer forma de moeda digital que usa criptografia, tá? É um sistema de pagamento digital que não depende de bancos para confirmar as transações. Então, criptomoeda é o nome genérico para as moedas digitais descentralizadas, que são criadas em uma rede de blockchain a partir de sistemas avançados de criptografia. Tá? E por que elas são descentralizadas? Por que são chamadas de descentralizadas? Porque não existe um órgão, um governo responsável por controlar, nem intermediar, nem autorizar a emissão dessas moedas. Tá? Tudo isso é feito via sistema, tudo isso está programado, é feito pela rede, é feito pelas pessoas que participam, é feito de forma descentralizada e autônoma. E tudo isso utiliza uma criptografia. Aí vem o nome criptomoeda, né? É a tecnologia que utiliza a criptografia como uma camada de segurança, que é a garantia da blockchain. É por isso a blockchain é tão segura, porque ela usa a criptografia. E aí, Bianca, posso só, enquanto você permitiu, eu vou interromper um pouquinho, se não tem problema. E assim, não, criptomoeda, criptoativos, então é importante ter bem essa definição, né? Porque quando você encripta alguma coisa, usa a criptografia para poder transformar de algo físico para digital, você acaba no final do dia fazendo essa encriptação, né? Nem sei se o termo encriptação, traduzindo do inglês, funciona, mas você está encriptando algo, né? Só que no final você tem a blockchain para te garantir isso. Então, o mais importante é isso. Acho que tudo que a Bianca falou aqui é bem importante. A blockchain é super importante. Vocês vão ouvir muito falar em blockchain. Existem alguns grupos de blockchains, várias redes diferentes, redes mais seguras, redes menos seguras. E aí o mundo financeiro, vamos chamar o financeiro tradicional, ele se apega a algumas blockchains para lançarem alguns produtos. Então, por exemplo, o Itaú, lançou o Itaú BBA junto com o QR Capital ali, a Vortex, lançaram umas debentures tokenizadas. Usaram uma blockchain específica, chamada Ether, né? Então, eu vou trazendo um pouquinho o que vem acontecendo no mercado financeiro, que acho que é importante trazer para todo mundo aqui, tá? Claro. Desculpa, Bianca, vai lá. Vamos lá. E aí, eu vou tentar esclarecer a definição de token, tá? Então, token significa representação digital de um ativo, tá? A definição de token e criptomoeda, assim, também existe uma polêmica aí, não é tão unânime, tá? Tem alguns que entendem que o Bitcoin e o Ethereum se enquadram na categoria de payment tokens, tá? Vou falar logo de payment tokens. Visto que eles são usados para fazer transferência de capital, ou seja, você manda um Bitcoin, você está fazendo uma transação financeira ali, então existe o envio, envio de trocas de valor.
Agora, existe uma outra corrente que não considera o Bitcoin e o Ethereum como sendo um token, consideram eles como sendo criptomoedas nativas, né, que emprestam as suas blockchains para que outras moedas sejam criadas e utilizem aquele mesmo espaço, tá? Então, o que é um payment token? São os tokens que são utilizados para fazer transferência de capital. Funciona como dinheiro eletrônico, tá? A maioria das criptomoedas que existem no mercado se enquadram nessa categoria. A maioria das criptomoedas são criadas para isso, para fazer a transferência de capital. Aí a gente tem os utilities tokens. São os tokens que oferecem alguma utilidade para o seu detentor. Hoje está bastante na moda, já existe bastante os fan tokens, né, que são ativos digitais, geralmente de clubes de futebol, que os times dão aos detentores o direito de votar, dão algumas vantagens, escolher a frase a ser escrita em alguma dependência do estádio, participar de promoção. Então, é um token que te oferece algum benefício. E a gente tem a famosa NFT, né, que a NFT é o Não Fungible Tokens, que está na moda agora também. Eles são tokens que representam algo único, né? Que só existe aquele registrado na blockchain daquela forma, ele é único, ninguém mais vai ter no mundo, só você vai ter. Ele é infungível, né? Então, isso pode ser enquadrado em arte, em música, em revista, enfim, em diversas coisas que você quer transformar ela como um registro, fazer um registro desta coisa no blockchain de forma única, né? Então, basicamente, a pessoa que compra um NFT está comprando um código, estou reduzindo bem a explicação, mas a pessoa está comprando um código de computador que contém o registro daquele determinado objeto único, tá? E aí existem também as stablecoins. O que são as stablecoins, tá? As stablecoins, elas são geralmente as moedas estáveis. São criptomoedas que são pareadas com outro ativo estável, tá? Então, a mais famosa que nós temos hoje, existem algumas, mas a mais famosa é o USDT, que é o Tether, né? Que ele é o dólar Tether, ou seja, é uma criptomoeda que é pareada com o valor do dólar. Então, um dólar Tether equivale ao mesmo valor de um dólar. Como é que eles garantem isso, né? Como é que eles falam, nossa, mas como é que vão garantir que essa criptomoeda tem o mesmo valor do dólar? Bom, para garantir isso, geralmente eles têm dólar mesmo fazendo lastro disso, ou eles têm investimentos em títulos de tesouro, enfim, eles têm outros ativos em custódia que garante essa paridade com o dólar, tá? Então, por isso, eles conseguem manter essa paridade. Isso tem que ser auditado, tem que ser visto na empresa, tem que ser visto se existem mesmo esse lastro, se ele é palpável, porque uma stablecoin, ela pode ser emitida por quem a criou, né? A stablecoin centralizada. Então, por exemplo, o pessoal do SDT pode chegar lá, não, eu vou emitir 1 bilhão de tokens, mas ele não pode sair emitindo isso, ele tem que ter um lastro para emitir isso para garantir a paridade, tá? Só que é difícil fazer essa fiscalização, porém ela existe, ela deveria existir e ser bem fiel à coisa toda. Tá? Então, isso é uma stablecoin. Pode falar. Até para contribuir, né? A gente tem aí como ela bem comentou, né? Até ter a USDT, né? A mais, em termos de market cap, a terceira cripto que existe, né? No mercado, mais famosa, mas uma ficou mais famosa do que ela esse ano. Todo mundo deve ter ouvido falar da Luna, né? Terra, né? Então, com o crash que teve, eles perderam esse PEG, né? Que chama o PEG, né? Entre a conexão entre dólar e a cripto, né? E aí, por falta de perderem esse PEG, eles acabaram queimando os estoques que eles tinham, aí tiveram que, inclusive, comprar Bitcoin. Inclusive, Bitcoin foi um ativo que eles tiveram que queimar para poder garantir o PEG, não conseguiram, aí foi indo, caindo, a espiral da morte, que chamaram, né? Então, assim, é
é um projeto que tem que ser bem avaliado, tem que ser bem analisado, tem que ter um fundamento. E, nesse caso, deu para ver que a Terra Luna não teve, né, nesse processo. Fala, Bianca. Justamente, é porque ela não era baseada em lastro, né? Ela era baseada em algoritmos que controlavam essa paridade aí. Bom, então, se tiver alguma dúvida sobre stablecoin. E aí a gente vai falar sobre minerar, tá? Eu fiz um resumo aqui, basicamente, como é esse ecossistema de minerar, o que acontece. Então, você é o usuário que tem uma carteira de Bitcoin no seu celular e você envia um Bitcoin para o seu amigo. Então, a partir do momento que você fez essa solicitação de envio, essa sua solicitação é gravada num bloco, né, num arquivo. Esse bloco, ele é fechado a cada 10 minutos, mais ou menos, ou até preencher a sua capacidade máxima, ele tem uma capacidade máxima. Quando ele é fechado, ele é colocado um hash, o que eu vou chamar de hash, eu vou traduzir para vocês como um problema matemático, tá? Então, imagine um problema matemático, tem que ser resolvido. Então, eles fecham esse arquivo, colocam esse problema matemático como sendo o desafio a ser decifrado, jogam na rede, os mineradores, as máquinas, né, começam a fazer milhares de contas, muitas contas, para tentar resolver esse problema matemático, tá? Por isso que a força computacional, ou seja, quanto mais poder computacional você tiver para fazer mais contas, para tentar resolver esse problema matemático, mais chances de ganhar o Bitcoin você tem. Tá? Então, voltando um pouquinho, o usuário pediu transferência de Bitcoin, gravou dentro de um bloco, caiu na rede, as máquinas vão começar a tentar decifrar o problema matemático, que a gente chama de hash, e a máquina, o minerador que conseguir resolver esse hash, ele ganha o direito de gravar esse bloco dentro do blockchain, ele recebe a recompensa dele, e o seu amigo que você mandou o Bitcoin lá no começo vai receber o Bitcoin dele. Uma coisa que a gente tem que parar e separar. Existe a transação de Bitcoin, ou seja, você mandando o Bitcoin para o seu amigo, e existe a geração de Bitcoin, que é a recompensa do minerador. Então, o minerador, por emprestar a força computacional dele para a rede e conseguir decifrar esse problema matemático, aí nasce um Bitcoin. Tá? O Bitcoin, ele tem uma quantidade fixa de 21 milhões que serão produzidos, se eu não me engano, 2.144, alguma coisa assim, vai ser emitida a última fração de Bitcoin, né? Então, existem essas duas coisas, existe a transação que você está fazendo com a moeda e existe a recompensa do minerador, da máquina que conseguiu decifrar o problema matemático, emprestando sua força computacional para a rede do Bitcoin, do blockchain, tá? E aí ele recebe essa recompensa nesse momento. Exato, né? Então acho que é um negócio legal, né, Bianca? O Bitcoin, então, no final, né, ele acaba sendo uma recompensa. Se alguém perguntar para você o que é um Bitcoin? Bitcoin é uma recompensa do minerador. Porque todos os 21 milhões, né, quando chegar lá em 2140, né, eles vão ser todos minerados, mas até agora a gente tem, 90% minerado, e esses 90% eles foram remunerações de mineradores que foram recebendo Bitcoins até certo momento. Aí tem toda uma historinha. A cada 4 anos eles cortam pela metade a remuneração do minerador para poder criar uma economia deflacionária. Então, todo o critério e a criação do Bitcoin foi algo bem interessante justamente por isso, porque pensaram lá atrás em tudo que poderia acontecer para ter uma economia deflacionária, ter uma estrutura de valor limitado, escassez. A escassez gera esse aumento da procura. Então, imagina quando tiver lá no último Bitcoin a ser minerado, quanto que não vai valer um Bitcoin? Então... Existe essa expectativa, de fato. É isso aí. Bom, e aí, evoluindo um pouquinho mais, gente, a gente chega na CBDC, tá? CBDC é Central Bank Digital Currency, tá? A moeda digital do Banco Central. O Banco Central, vários bancos centrais já estão desenvolvendo grupos de estudos, tá?
de criar a sua própria CBDC. E o que é isso? Uma CBDC é uma moeda que usa criptografia, que tem uma blockchain, só que ela é regulada por um banco central, ela é regulada e emitida por um banco central. Tá? Qual que é a diferença da criptomoeda? Ou qual que é a diferença de uma CBDC para um Bitcoin? O Bitcoin não é regulado, não é centralizado. Uma CBDC é centralizada, ela é controlada e emitida por um banco central. Tá? Então, hoje, já existe um projeto que já funciona nas Bahamas, ele foi o Sandy Dollar, eles foram os primeiros a lançar e colocar em prática, né, colocar em operação esse sistema de CBDC. A China está muito avançada, já tem cidades em prática também, utilizando essa moeda digital emitida pelo Banco Central. O Brasil, já existe um grupo de estudo também, a gente acredita, eu defendi uma tese sobre CBDC no final do ano passado, inclusive, falando que é a evolução do dinheiro, né? E não seria possível se o Bitcoin não fosse criado. Então, tudo isso veio do Bitcoin, né? Que foi o primeiro a aparecer com essa tecnologia. Mas, enfim, no Brasil, a gente espera que até o ano que vem, 2023, a gente já comece a ter os primeiros testes aí também com o real digital, né? Que vai ser emitido pelo Banco Central. E se você for ver... Pode falar, desculpa. Não, vai lá, imagina, manda bala. Se você for ver, uma moeda digital hoje não tem muita diferença de quando você faz um Pix, né? A quantidade de dinheiro que vocês carregam na carteira hoje, eu tenho quase certeza que é menor do que a quantidade de dinheiro que vocês carregavam na carteira 10 anos atrás. Tá? Justamente por essa facilidade, por essa evolução, pelo cartão, pelo débito, pelo crédito, enfim, a coisa foi evoluindo, né? E aqui eu vou trazer para vocês só a evolução do dinheiro para ver que esta foi a minha tese, inclusive, de que é sim a evolução do dinheiro, é uma coisa que veio para ficar. Eu costumo dizer que o blockchain, né, que o blockchain é muito mais do que qualquer coisa, né, o grande segredo da coisa toda, o grande valor está na tecnologia do blockchain. Eu acho que a invenção do blockchain é um salto que a gente dá, a cada tempo a gente dá um salto. O vídeo, quando veio a internet, eu acho que foi um salto. O blockchain também, eu acredito que é um salto, né, porque é uma tecnologia muito incrível. Então, fazendo uma timeline do dinheiro, mostrando a evolução, a gente começou com escambo, depois a gente evoluiu para as primeiras moedas metálicas, aí era muito pesado carregar essas moedas metálicas, e aí inventaram um certificado, né? Você ia lá, dava o seu ouro para uma casa de custódia, ele guardava para você e te dava um papel escrito que você tinha tanto de ouro lá, e isso acabou gerando dinheiro, e aí depois a gente foi para a moeda escritural, que foi o cheque. Aí a gente se desprendeu do padrão ouro, tornou a moeda fiduciária, né? tornou a moeda fiat. Depois disso, a gente foi para o cartão de crédito, cartão de débito, a gente inventou o cashback, cartão com chip, boleto bancário. 2002, a gente lançou TED Doc. 2009, veio Bitcoin. 2020, veio o Pix e a CBDC. 2021, veio o Open Banking. Então, assim, eu acho que é inevitável a continuidade dessa evolução do dinheiro, é uma coisa que acontece desde sempre, desde quando a gente entendeu a necessidade de portar um bem, um valor, para trocar as coisas que a gente necessita. A coisa veio evoluindo de acordo com a nossa necessidade, e a nossa necessidade hoje é ter a coisa muito rápida, ter uma transferência imediata, enfim... É meio que inadmissível hoje você fazer uma transferência para alguém e ter que esperar 1, 2 dias para ter, né? Mas antigamente isso era perfeitamente aceitável, né? A gente fazia uma transferência para a pessoa, demorava um dia até compensar, até ir no banco, enfim, era uma burocracia enorme e para a gente estava tudo certo, só que hoje isso não funciona mais para a gente, né? O tempo ele vem se encurtando, ele vem ficando escasso e a gente cobra por isso, né? E aí entra a evolução da tecnologia. E a gente está mais basicamente imediatista, então, imediatista, sem dúvida.
todo mundo quer tudo na hora, né? Então, você manda um e-mail, você espera a resposta na hora. Você manda o dinheiro, você quer que o cara receba do lado de lá. Se não recebeu, tem algum A gente já está problema. Então, queimando o e-mail, né? A gente já está no WhatsApp, que é na hora, né? Então, assim, o e-mail já está caindo em desuso também. É o WhatsApp, responde na hora e tal. Por quê? Porque o e-mail demora muito. Então, tem exato, isso. exato. E do criptonês aqui, eu vou só traduzir, a Bianca falou do Fiat, é a marca do carro, parece, né? É Fiat. É a moeda fiduciária, é o dinheiro emitido pelo Banco Central, pelos bancos centrais dos países, né? Então, o criptonês, a gente fala muito isso. Você vai mandar, vou te mandar $100, tá? Vai ser Fiat ou vai ser Fiat, né? Ou vai ser cripto? Ah, não, vai ser cripto. Ou não, vai ser Fiat. Se for Fiat, vai ser real, yuan, rublo, né? A moeda que for hoje. Dólar, qualquer coisa. Legal. Viraram Fiat depois que se desprenderam aí do padrão ouro, né? Exato. Legal. Bom, Bianca, eu acho que assim, Rudá, tá por aí, né, também, né? Eu acho que o que a gente pode fazer... Estou na área. Até tá na área, né? A gente falou um pouco de mineração também, né? Um negócio bem interessante também. Acho que daí, Bianca, a gente pode fazer um ping-pong aqui, eu, você, o Rudá, o público aqui também, quem tiver dúvidas, Claro. né? Mas acho que é legal falar um pouquinho, a gente explorou vários temas, né? Eu acho que a mineração é algo que, não sei se é novo para todo mundo, né? Eventualmente vai ser, assim como a gente sempre aprende coisa nova na mineração. E esses dias eu estava num outro evento com o Rudá, e aí ele comentou um pouquinho da questão da mineração, como que eles fazem lá, né, Rudá? E acho que se você quiser externar um pouquinho, contar um pouco para o pessoal, acho um negócio bem interessante. E aí, Bianca, fica à vontade para a gente ir fazendo essa Legal. troca de informações aqui, porque eu aprendo muito todo dia, e eu aprendi muito com o Rudá. E ainda Legal. mais com a Bianca Obrigado. agora hoje também, né? Vai lá. Então, como a Bianca falou, na prática, o minerador ele é o AWS, né, o Amazon Web Services, é o servidor dessa rede descentralizada que é o blockchain, né? Na prática, então, como ela bem explicou, o blockchain é um livro de registro descentralizado, onde todos os usuários daquele sistema estão enxergando o mesmo registro, como se fosse aquela folha do fiado do mercadinho da esquina, que ele faz os lançamentos contábeis lá no final do dia, faz o balanço dos saldos, no dia seguinte ele atualiza aquela folha e todo mundo atualiza as contas, as novas entradas e saídas com os saldos. A diferença é que seria como se todo mundo estivesse enxergando, todos os usuários do mercadinho, todos os clientes do mercadinho, atualizassem a folha junto. Então, no final do dia, ele chega, pessoal, tá aqui, essas são as transações, a gente vai atualizar agora todo mundo junto aqui. E aí, caso alguém queira burlar esse sistema e aumentar ou diminuir a conta, vai ter que não só alterar na sua folha de caderno, mas vai ter que alterar na folha de todo mundo. Por isso que é um sistema muito mais seguro, porque está todo mundo enxergando o mesmo registro. Então, cada folha desse caderninho é um bloco. Por isso que é uma blockchain, por isso que é uma corrente de blocos. É sempre um bloco depois do outro em ordem cronológica. Então, é assim que funciona. E os mineradores, eles são os responsáveis por fazer esse registro, por anotar na prática, né, essa nova folha de caderno a cada 10 minutos, que é o que prevê o protocolo do Bitcoin. Então, na prática, é muito poder computacional, porque o desafio é você quebrar uma senha. Então, sabe aquele cadeadinho com 3 números que você vai lá e quebra de viagem, né, que você tem que descobrir a senha? São 999 combinações possíveis. Se eu e o Mika aqui estivermos tentando fazer, talvez a gente consiga fazer em 10 minutos. Se todo mundo que está aqui no evento tiver um cadeadinho, estatisticamente falando, alguém vai conseguir resolver antes, vai resolver em 1 minuto. Então, o que o protocolo ele se ajusta? Ele se ajusta para que, caso tenha mais gente, ele coloca mais uma senhazinha naquele cadeado. Então, o cadeado vai ficando maior e mais difícil de alguém conseguir resolver antes de 10 minutos. Essa é a dificuldade da rede. Então, na prática, a taxa de emissão de bitcoins ela é fixa. Hoje são 6,25 bitcoins por bloco, que dá 900 bitcoins por dia. Então, isso não vai mudar. O que se aumentarem os mineradores, vai aumentar a taxa de emissão de bitcoins? Vai ter uma enxurrada de novos bitcoins na rede? Não. Você vai dividir os 900 com o número que está na rede. Se tem 100 pessoas agora, você vai dividir 900 por 100 pessoas. Se tem 1.000 pessoas, você vai dividir os 900 por 1.000 pessoas. Então, por isso a lógica é que quanto mais mineradores entrem na prática, para o sistema continuar viável, você precisa que o preço suba, porque senão você está produzindo muito menos bitcoins, você está ganhando muito menos bitcoins e você continua empregando a mesma quantidade de energia. Então, o grande desafio da mineração, de fato, é a energia. E é a dinâmica, a polêmica que tem, né? Porque é uma atividade que consome muita energia, é prejudicial para o meio ambiente. Esse negócio daí, o Greenpeace, há 2 semanas, sei lá, 2 meses atrás, fez uma campanha dizendo que o Bitcoin tinha que mudar o formato de consenso do Bitcoin, passar
de Proof of Work, que é esse sistema de criptografia por força de trabalho, né, por processamento, quebrando o cadeadinho, né, para um sistema de consenso baseado em poder econômico, que eu particularmente discordo, que eu acho muito mais inseguro, mas no final é uma narrativa misleading, né, uma narrativa que é errônea, porque na prática os mineradores eles conseguem, e aí eu vou falar para vocês um pouquinho, ajudar o meio ambiente e ajudar o mercado de energia a se equalizar, né? O que a gente vem fazendo nos Estados Unidos nesse sentido. Como o desafio é você reduzir custo de energia, porque é o meu principal insumo, seria como uma fábrica de alumínio, né? Intensiva em energia, para vocês terem uma noção de parâmetro. O poder computacional inteiro da rede do Bitcoin hoje seria como se cada uma das pessoas do mundo, são 7 bilhões de pessoas, tivessem 2.000 computadores da Apple, MacBook Pro, cada um processando somente essa atividade. Esse é o tamanho computacional da rede. Em consumo de energia, isso dá o equivalente a 17, 18 gigawatts. É em torno do estado de São Paulo em tamanho de consumo de energia. Um pouquinho mais que a Argentina. Então, de fato, é uma atividade que consome muita energia, porque consome muito processamento, e uma coisa está ligada diretamente à outra. Mas essa energia está competindo com o grid, está tirando energia de outras atividades produtivas, talvez mais relevantes? Na prática, não. Está consumindo energia que não é... Se você vai competir com o grid, você vai pagar o preço da indústria do grid, vai ficar caro o seu custo. Então, qual é a ideia? Você conseguir consumir energia que é desperdiçada. Então, o que a gente começou a fazer em 2020? Isso tem uma operação desde 2017. Sabe, imagina que todos estejam, pelo menos, ter passado pela frente de uma operação de óleo e gás, onde tem aquele flare, a tocha de gás queimando o tempo inteiro da indústria do petróleo. Aquilo é literalmente energia sendo jogada fora. 96% metano, é 20 vezes mais poluente do que o impacto de carbono, porque está literalmente queimando metano direto na atmosfera. E aí o que a gente faz? A gente chega para a indústria de óleo e gás, ao invés de eles queimarem esse negócio e emitir um monte de carbono, etc., ele joga isso para um gerador a gás, a gente produz a nossa própria energia e coloca a nossa operação dentro da planta de óleo e gás, produzindo bitcoins dentro da planta de óleo e gás. Então, com isso, a gente consegue reduzir a emissão do carbono equivalente em 90%, e consegue gerar Bitcoin comprando basicamente um lixo, né? Um play de gestão de resíduo. E aí a gente começou a fazer isso em 2020, foi crescendo dessa forma, e as indústrias de energia de energia renovável, principalmente, começaram a se procurar, porque tem muito desperdício de energia, né? Um dado interessante, no Brasil, cerca de 19% da energia do grid brasileiro, do SIM, né, do Sistema Interconectado Nacional, é waste, é desperdiçado. Então, a gente está falando de 1/5 da energia no Brasil do grid que é desperdiçada fora, GD, que tem excesso de geração, não consegue comercializar, então tem uma série de problemas de energia. O Brasil não tem a crise energética brasileira que teve em 2020, na verdade, não é uma crise de geração, ela é uma crise de transmissão e distribuição. Você tem um grande polo gerador, que é norte e nordeste, e um grande polo de consumo, que é sul-sudeste. Então, o que a gente consegue fazer com mineração na prática? A gente consegue colocar a operação literalmente dentro da planta de energia, consumir essa energia excedente, ociosa, melhorar a tiro da operação de energia, então melhorar o retorno desses caras e viabilizar que novas plantas sejam feitas otimizadas. Então, no final do dia, mineração não é o problema pelo meio ambiente, ele é a solução. Porque você não consegue hoje, no mundo, ter outra atividade que consegue gerar receita. A bateria não funciona, a bateria ainda vai demorar, 10, 15 anos para ser eficiente e econômico se fechar. Então, de fato, a gente é uma money battery, uma bateria de dinheiro, que ao invés de você armazenar energia, você está trocando energia por Bitcoin / dólar diariamente. Então, essa é a tese. Acho que para não monopolizar aqui também o papo, acho que a gente pode ir para, talvez, desmistificar algumas coisas, né? Então, tem alguns mitos aí. O mito da energia é um deles. Acho que o mito de transações ilegais, né, e uso por hackers e crimes, acho que é outro mito relevante. O uso para lavagem de dinheiro é outro mito relevante, que acaba que as pessoas vão repetindo sem ter muito dado, e é legal a gente dar uma esclarecida, talvez. Não, Rodai, é exatamente isso, né? E vale a pena até, porque realmente, né, quando você para pensar, El Salvador, por exemplo, todo o projeto que eles têm ali com Bitcoin, implementaram o Bitcoin, eles usam projeto de usar a energia do vulcão, né? Então, assim, a gente tem aqui já, Rudá comentando, a energia produzida pelas chaminés do oil and gas, né? Então, você consegue aproveitar muita coisa, né? Isso é importante. Agora, falar um pouquinho realmente que o Rudá tocou no ponto aqui, que é bem sensível mesmo, né? A gente escuta muito falar de cripto, e sempre que tem cripto, falam de lavagem de dinheiro, falam de crime,
Agora, sim, isso é um comentário pessoal meu, né? Eu acho que se você vai operar com cripto para fazer alguma fraude, algum processo ilegal, não use cripto. Porque a cripto fica registrado, como a Bianca bem colocou, em todo blockchain, está montado, está mapeado, está registrado. Você consegue, quer pagar, paga em diamante, paga em dinheiro, paga em boi, paga em trigo, paga em tudo, mas não vai pagar em cripto, porque o cripto tem o blockchain, que é o dedo duro, né? Você tem dados, né? E aí até saiu um artigo no Estadão, tem umas 2, 3 semanas, falando que Bitcoin estava sendo usado para cometer crimes de lavagem de dinheiro, né? E na real isso além disso ser falso, isso é um conceito muito torpe, né? Primeiro, porque você não tem como lavar dinheiro, né? A tipificação do crime de lavagem de dinheiro é você mascarar a origem. Então, de fato, a narrativa não funciona muito, mas ainda que fizesse sentido, o que não faz, mas dados mostram justamente o contrário, né? Tem 2 empresas que são responsáveis por analisar a blockchain, né, e verificar todas essas transações e identificar se tem princípio de crime, indício de crime, etc. Uma delas chama Chain Analysis e outra chama Elliptic, que são as principais, tem mais, mas essas são as maiores. Elas publicam relatórios anuais dizendo o percentual de transações que tem algum envolvimento ou suspeita de envolvimento com crime, né, e menos de 1% das transações tem esse perfil, né? Então, aí dados da Europol, perdão. A Europol, a mesma coisa. A Europol estima que 0,7% das transações envolvendo criptoativos, não só Bitcoin, mas todos os criptoativos, têm envolvimento com crime. Dados da FATCA, que é o órgão internacional de lavagem de dinheiro, de combate à lavagem de dinheiro e terrorismo. Esse paper tem uns 2 anos, isso deve ter mudado para menos, né? Mas eles citam lá no paper 13 principais métodos de lavagem de dinheiro como crimes, né? Como comentou, o dólar, papel moeda, está em primeiro, cripto e Bitcoin está em 13º, tá em último lugar dessa lista. Então, gado, joias, obra de arte, artigo de luxo, enfim, terra, está tudo na frente. E de fato, o criptoativo está no último lugar justamente por isso. Está colocando literalmente uma pegada, né, o seu fingerprint ali, a sua digital no crime que você supostamente está querendo acobertar ou cometer. Então, não faz sentido na prática. Dá para fazer? É feito? Bom, talvez sim, talvez não. A questão é, você está literalmente deixando rastro, né? É só lembrar, Gedel Vieira Lima não tinha 2 pendrives com bitcoins armazenados na casa dele, tinha 50 milhões em espécie, né? Então isso fica muito evidente. Já tinha Bitcoin na época, já existia. Então, assim, fica muito evidente como é que é o uso principal dos criminosos para cometer esses crimes. Exato. Não, e é bem isso mesmo. Para operar com cripto, você tem que ter as carteiras, né? E você pode operar comprando e vendendo diretamente, ou você pode ter uma carteira. E a carteira tem os nomes bonitos que eles gostam de dar, mas é basicamente uma carteira digital que você vai ter no seu celular, né, no seu computador em casa. Pode ser uma carteira que eles chamam de hot wallet, cold wallet. Eu até ouvi também a warm wallet. Né? O que é? Você tem uma carteira fria. É um pendrive que você tem seus criptoativos lá. Você pode perder o pendrive. Quem achar vai ter que decifrar a tua senha criptografada e não vai usar para nada. Aí você vai perder bitcoins, por exemplo. Você tem a Hot Wallet, que é um digital, seu celular conectado na rede, está replicando toda hora e está conectado na rede do servidor. E tem uma que fica no intermediário, é um pendrive com Wi-Fi. Vamos pensar um negócio mais na nossa realidade, né? Esse pendrive a cada, sei lá, um dia conecta, replica e traz a informação para cá ou manda para lá. Então, no final do dia tem esses 3 modelos aí, né? Não sei se eu estou esquecendo mais alguma coisa, Bianca, Rudá, fica à vontade para comentar aí das carteiras também, que é uma coisa interessante. Você tem paper wallet, né? Você literalmente no final, gente, talvez esse seja uma das principais barreiras de adoção desse mercado. Não é fácil, e aí vamos lá, olhando para o contexto geral, a gente tem em torno de 300 milhões de usuários nesse mercado. A taxa de crescimento anual é maior do que a internet, nos anos 1990, 2000. Então, o número de usuários vem aumentando numa taxa crescente mais rápida do que a internet teve. Então, a gente está com 500 milhões de usuários. Se seguir a mesma média, em 3 anos a gente vai estar em torno de 1 bilhão de usuários nessa rede, né, em cripto no geral. Dito isso, e considerando esse momento que a gente está, a principal barreira de adoção é a usabilidade. Convido todos vocês a tentarem, vocês vão ver que não é fácil, independente da corretora, inclusive na CoinNext do Mika, não, mesmo assim, mesmo o processo mais simples, ele não é tão simples. Você vai ter que entender, você vai ter que fazer um cadastro numa corretora, vai ter que mandar documento, provar, aprovou, não sei o quê, como se fosse abrir uma conta bancária na prática. Depois você vai ter que baixar uma carteira, armazenar, você é o dono do seu dinheiro,
mas eu posso deixar na corretora? Não, mas a corretora não é agente custodiante. E aí fica esse problema, assim, de fato, não é tão simples quanto enviar um Pix, né, como a Bianca falou. Quando for tão simples quanto fazer uma transação de Pix, você simplesmente põe de um lugar para o outro facilmente, quando esse problema de usabilidade for resolvido, e ele vai ser, é uma questão de tempo, aí a gente está pronto para adoção em massa. E aí o impacto disso de preço, eu acho que é bizarro. Porque se a gente pensar, tem 300 milhões de usuários, tem potencial pelo menos de 1 bilhão aí nos próximos anos. São 700 novos milhões de usuários para entrar. Você tem 19 milhões de bitcoins emitidos, mais 2 milhões que vão demorar 120 anos para serem emitidos. Se cada pessoa quiser comprar $300 em Bitcoin, desses 700 milhões que entrarem, nós estamos falando de um total de 7 milhões de novos Bitcoins entrando na rede. Então, no final, não tem espaço. O ponto é justamente esse. A gente está falando de um ativo escasso, que não tem como aumentar a oferta, e aí você tem um impacto direto de preço e esse choque de demanda. Então, assim, no final, acho que, olhando o clássico como um todo, é importante dedicar um tempo para entender. Ainda que não queira comprar, que não se sinta seguro, que não seja o melhor momento, entender esse movimento custa muito pouco. E o custo para você não entrar e não entender é muito caro. O custo de oportunidade que você tem de simplesmente deixar esse negócio passar é muito caro. E eu estou nesse mercado desde 2015 e palestro sobre esse tema desde 2016. E muita gente que já viu palestras, conversou, me procura anos depois, desde 2016, menino, e fala, puta, Rudá, se eu tivesse comprado quando você falou, na época estava $300, na época estava $1.000, na época estava $10 mil, aí bateu $68 mil. E muita gente, puta, se tiver, imagina só se eu tivesse naquele dia prestado atenção e olhar. Bastante isso também. Exato, é muito comum. E no final, o custo você não precisa comprar, você precisa entender. Você precisa, acho que o grande objetivo é tirar o preconceito, e é complicado, e pô, a gente está falando de Curitiba, teve várias pirâmides, e o cenário Curitiba com cripto é complexo, né? Não é um negócio... e aí fica já a segunda insegurança no assunto, né? Porque, putz, o cara foi preso, era o rei do Bitcoin, tá lá não sei o quê, tá na cadeia, nem sei se está na cadeia ainda, mas deveria estar, se não tá. No final, você tem esse contexto todo, né? Que acaba deixando a gente mais inseguro ainda em relação a tudo isso. Puta, será que... acho que o nosso grande desafio aqui, eu não sei se a gente está conseguindo, de fato, cumpri-lo, né, e entregar isso com qualidade, mas a ideia é a gente conseguir desmistificar esse negócio para vocês, pelo menos, dedicar, tá, beleza, deixa eu entender esse negócio aqui, dedicar um final de semana para ler e estudar, e aí depois entender o que eu vou fazer com o aprendizado. Acho que essa é a ideia. É bem nessa linha mesmo, né? E a mídia adora fazer isso, né? Colocar o FUD, né? O FUD, né? E aí vai depender de como que é a nossa letra, mas é o fear, você tá com medo, né? De ter lá a incerteza, a uncertainty, e aí o doubt, né? Então você vai ver, o mundo cripto usa alguns jargões, como eu comentei, e o FUD é um deles, né? Esse FUD todo mundo fala, mas é o fear, você está com medo. Então eles te botam medo para você não conhecer, ou falar, não, tá vendo? Olha, entrou lá, perdeu. Então assim, claro, o cripto não é... E é o que a gente faz, né? A gente não está aqui para recomendar, a gente não recomenda, e até nós somos uma corretora, eu toco uma operação, eu sou head de asset management também, a gente monta estruturas financeiras, né, para isso, mas cripto é algo para você não falar é um ou outro, não é para ser binário. Na minha percepção, é assim, é algo complementar. Eu vou decidir o quanto do meu patrimônio eu quero botar em cripto, sei lá, perguntar quantos por cento. Cada um tem um número, mas um número cabalístico, aí você pode falar 3, 4, 5% em cripto. E aí o resto você vai para o mercado tradicional, você cria outras estruturas, você diversifica, né? Então até tem que ter essa visão. E o cripto ele vai alimentar o teu patrimônio de uma forma que em momentos de crise ele vai segurar, momentos de estabilidade ele vai segurar. É essa a ideia, né? Eu particularmente até falo aqui, mas assim, eu sou suspeito para falar de cripto porque eu adoro cripto. Eu troquei uma carreira de 23 anos eu trabalhava na PwC até o ano passado. Eu, por 23 anos, fui auditor, consultor, mercado financeiro tradicional. Saí da PwC, me juntei à Coinext justamente porque eu acredito nesse mundo cripto e estou nesse mundo cripto aqui entendendo um pouco melhor, buscando informação, passando para todo mundo. Então, eu acredito. Eu, particularmente, estou acima daqueles 3, 5%, né? Eu estou com mais de 30, 35% aí em cripto. Com essa queda caiu um pouquinho o percentual, mas... Então, eu já invisto bastante em cripto porque justamente eu acredito em toda a tecnologia, né?
Eu acho que um ponto importante também que a gente tem que levantar, que é o que eu costumo dizer, que eu dou aula para quem de fato está interessado e quer conhecer o básico, o início, o que é, da onde vem, como funciona. E eu falo, quando eu falo assim, eu dou aula sobre blockchain, aí já me perguntam, o que eu compro, o que eu vendo, sabe? Eu falo assim, não é sobre isso, sabe? Eu acho que antes de comprar e antes de vender, de fato, as pessoas têm que entender o que elas estão comprando e o que elas estão vendendo, né? Tem que existir uma dedicação, tem que existir um estudo. Quando você vai comprar uma ação, você também deveria fazer um estudo, entender o fluxo de caixa, entender como é que está aquela empresa. E com a criptomoeda é a mesma coisa, né? Então, eu acho que a questão da dedicação, do dedicar um tempo para entender o que é, entender do que se trata, entender a tecnologia, como isso funciona, qual a probabilidade de valorização, enfim, eu acho isso extremamente importante também para quem tem interesse em conhecer um pouco mais disso. Fazer sua própria pesquisa, né? Quando você vai entrar em alguma coisa, sempre pesquisa, sempre estuda, vai atrás, né? O cripto é a mesma coisa. Hoje tem tanta informação disponível que você pode, eu quero entrar em Bitcoin, eu quero entrar em Ethereum, eu quero entrar num terceiro, o Tether que a gente falou aqui, né? Quero entrar numa Solana, né? Solana é uma plataforma, tem uma estrutura bem interessante que a tendência é que eles facilitem os meios de pagamento. Então, essa é uma das premissas deles ali. Então, você vai poder, por exemplo, inclusive pagar com Bitcoin, pagar com outros criptos, com a própria moeda local deles, né? Então, eu não duvido nada que eu sou meio otimista, né, para as coisas, mas vamos dizer, daqui um ano, ou até antes de um ano, a gente vai entrar num estabelecimento comercial e vou perguntar para você, é débito, é crédito ou é cripto? Isso vai começar a acontecer. E está logo aí. Muitas empresas grandes de meio de pagamento estão já olhando isso, os bancos, instituições financeiras estão olhando isso. O Brasil é mais uma caixa fechada, por mais que existam estratégias e planos do Banco Central e da CVM, que eles chamam de sandbox, né, regulatório, que eles colocam algumas estruturas ali para fazer um teste, plano piloto. Né? Então, por exemplo, aquele caso que eu comentei do Itaú BBA, que eles lançaram junto com a Vortex, QR, eles lançaram uma debênture tokenizada dentro de um mecanismo, de uma estrutura incentivada pela própria CVM, né? Então é bem interessante isso, né? Então assim, eu acho que já são 8 horas, né? Eu queria ver se alguém aqui tem uma dúvida, se o time que está aqui presencial, no remoto, eu não sei se tem algumas questões no remoto, a gente pode repassar. E aí, Bianca, Rudá, eu acho que a gente pode ir pegando as perguntas e repassando. Algum tema específico a gente pode ir atrás também, mas aí fique à vontade de complementar com mais alguma coisa que a gente está aqui para conversar bastante de cripto. Eu acho que um tema que é bastante relevante a gente, pelo menos, passar um pouco é o tema regulação, né, que é um tema que vem sendo bastante discutido aí no mercado de cripto. Eu acho que eu tenho uma opinião, eu acho que a regulação é um caminho meio que inevitável, né? Porém, a discussão é o que regular, né? De que forma regular, como regular. Então, de certa forma, a regulação, em alguns pontos, ela vem contra o conceito da descentralização, da criptomoeda e tal. Eu entendo isso, mas eu também entendo que algumas camadas de regulação dão mais segurança para o investidor também, né? Então, eu acho que é um ponto bastante delicado, isso hoje em dia tem sido muito discutido, mas eu acho que é meio que um caminho inevitável também, a gente acabar parando na regulação de alguma forma. Sem dúvida. E já a lei em si, a Lei 3825, ela está em aprovação, projeto de lei, né? E vamos ver o que vai sair de lá. E é importante regular, sim, as corretoras vão ser reguladas, e pelo que vai ser, e pelo que indica, vai ser Banco Central, e, em alguns casos, CVM. Então vai ser importante ter essa regulagem para que a gente possa, todo mundo, estar contente e trabalhando com cripto e fazendo as coisas transitarem de uma forma correta e que você fala assim, mas o que não é regulado. Mesmo regulado, a gente ainda tem algumas dúvidas. Se eu perguntar aqui, por exemplo, qual que é a rede que o Pix usa hoje? Quando você faz um Pix para sua mãe, para sua amiga, para seu tio, para sua... Ninguém sabe. Né? Oi. Opa. Esse microfone aqui?
Pessoal, só passando o microfone aqui, tem uma pergunta presencial? Tudo bem? Agora está por vir. Meu nome é Francisco Pérez, eu sou da Valor e Albros Investimentos. Eu tenho uma dúvida a respeito do giro da riqueza na economia. No mercado financeiro tradicional, quando o investidor aplica num CDB ou um CRI, ou CRA, esse dinheiro passa pelas instituições financeiras e termina em uma empresa que vai usar para a sua produção ou para a sua prestação de serviços. Quando alguém coloca dinheiro para constituir uma carteira de criptomoedas, qual é o fluxo desse dinheiro? Legal. Não, boa pergunta, excelente. É importante ter essa visão cripto mesmo, porque daí, não sei, Bianca, Rudá, vocês fiquem à vontade também se quiserem complementar, eu posso arriscar aqui com a resposta e vocês podem complementar aí, fiquem à vontade. Bom, o fluxo do dinheiro é o seguinte, né? O cripto, ele não deixa de ser uma moeda. Né? Vamos pensar em moeda. Voltou. Você tem uma moeda. E aí você vai decidir se você quer operar com aquela moeda ou não. Quando você recebe um recurso e vai investir em algum recurso, vai botar o dinheiro na economia, o cripto ele acaba funcionando da mesma forma que você vai entrar num fundo de investimento, que não seja cripto, que seja, vamos supor, um fundo tradicional, que vai ter lá os seus CDBs ou seus títulos de valores imobiliários específicos ali, né? E vai ter essa estrutura financeira. No final, a estrutura financeira é a mesma. Ela vai ser a mesma. Então, por exemplo, se você pegar empresas hoje já operam com cripto, elas têm cripto em carteira. Vamos dar exemplos aqui. Né? A maior empresa que hoje opera com cripto é uma empresa chamada MicroStrategy, que é uma empresa americana, listada, SEC, empresa que mexe com Data Analytics. O CEO da empresa é um entusiasta. Você fala em cripto, você vai ouvir falar dele toda hora, Michael Saylor, né? Ele bate bumbo toda hora e toda hora está falando, olha, eu tenho aqui 130 mil bitcoins na minha carteira, está no meu balanço, está aqui, está publicado. Eu pego esses bitcoins, eles valorizam, ou eles desvalorizam. Eu faço impairment. Então, eu tenho bitcoin na minha carteira e eu, inclusive, uso esse bitcoin para me dar de colateral em operações de financiamento que eu faço. Então, ele consegue dar o bitcoin de custo de garantia para se financiar. Então, no final, a estrutura, e essa é a minha percepção, tá? Posso estar incorrendo em um erro aqui, mas isso é o que eu entendo olhando o mercado financeiro. A estrutura é mais uma ferramenta, é mais um ativo que existe, só que tem o nome ativo digital, que você usa para financiar uma estrutura, financiar uma economia, dar empregos, colocar a estrutura, e é mais um ativo alternativo que você usa para isso. Então, no final, é a mesma estrutura que a gente tem no mercado tradicional, com o recurso, dinheiro fiat, ou dinheiro escritural, dinheiro digital, né? Então, essa é a minha percepção. Não sei, Bianca, Rudá, o que vocês queriam complementar? Fica à vontade. Concordo com você. Eu acho que, na prática, assim, especificamente o fluxo, acho que você está mudando. Se você entender isso como um investimento, e entendendo aí são 19 mil, sei lá, mais de 20 mil projetos, cada projeto desses é como se fosse uma startup. No final do dia está tentando resolver algum problema, seja de transferência monetária, seja de um problema de organização, seja, sei lá, ativo, né, ou a tokenização de ativos, você está digitalizar ativos, seja registro de dados de saúde, tem N projetos que de fato são como startups. A maneira como a maior parte desses projetos resolveu se financiar foi emitir tokens, né, como a Bianca respondeu, tokens são, na prática, a representação digital de algo, não necessariamente um ativo só, mas de algo. Pode ser algo físico ou algo digital, mas um token é uma representação, na prática. Então, no final do dia, essas empresas escolheram se financiar através de tokens e através da emissão de novas moedas, né, que não são moedas na prática. O Bitcoin, na minha visão, está muito mais para uma commodity do que para uma moeda. Apesar dele poder ser usado como um meio de troca, ele não é muito usado como meio de troca. Apesar dele poder ser usado como uma unidade de conta, ele não é muito usado como unidade de conta, ele é mais usado como unidade de conta quando vai considerar ele contra os pares cripto, né? E reserva de valor é o que a Bianca falou, eu acho que ainda é questionável se tem essa característica ou não, acho que o futuro dirá, mas acho que ainda não é, de fato, uma reserva de valor. Um ativo que cai 50% do preço em menos de 12 meses não pode ser considerado, que tem uma vol anualizada de mais de 100%, não pode ser uma reserva de valor, não vai preservar valor.
ao longo do tempo, olhando 10 anos, sim, mas olhando para o micro não faz sentido. Dado esse contexto, assim, acho que o fluxo, você tem dois, né? Você tem o fluxo de quem está literalmente, de um projeto que literalmente precisa, para você ganhar dinheiro como investimento, você precisa que ele tenha uma valorização de preço, uma apreciação de preço, assim como uma commodity, né? Então, você comprou um saco de arroz para armazenar em casa, sei lá, você comprou o contrato futuro de milho, você espera que o contrato futuro de milho no futuro suba de preço, tenha uma apreciação para você ganhar dinheiro. Você não vai... o milho não paga dividendos, né? Não é uma companhia. Então, assim como o Bitcoin também não paga dividendos, ele não é uma companhia, ele é muito mais por uma commodity nesse sentido, que tem um preço marcado a mercado, e aí você pode ter a apreciação ou não desse preço. Então, acho que acho que o grande negócio disso tudo, e talvez o grande ensinamento, é que a lógica como as coisas estão sendo construídas e transacionadas está mudando, e mudando rapidamente, né? Quando você tem um país querendo fazer uma moeda digital governamental, né, emitida por um banco central, quando você tem empresas, né, como o Facebook tentou fazer em 2019, não conseguiu, mudou de ideia, foi e voltou, mudou o nome, mas é um marco, uma empresa, a maior Big Tech do mundo, falar, eu vou fazer uma moeda. E aí, pegando o Hayek, né, de 1976, onde ele fala sobre a desestatização do dinheiro, a tese na desestatização há 40 anos atrás, 40 e poucos anos atrás, era de que o dinheiro voltaria a ser privado, né? E aí diferentes emissores competiriam para ver quem tem o melhor dinheiro e a melhor oferta. Então eu acho que a gente está caminhando muito para um caminho desse. Acho que a gente está caminhando para um caminho onde você vai poder, como o Mika e a Bianca falaram, escolher com qual moeda você vai pagar, qual meio de pagamento, que não necessariamente precisa ser uma moeda, você pode pagar e no final do dia, hoje você já pode, você vai pagar coisa com milha aérea, né? Você consegue comprar não só passagens aéreas, mas produtos com passagens aéreas, com milha, que você ganhou de um programa por ter viajado, que você ganhou pontos de cartão. Então, assim, fora que, bom, no Brasil tem outras 50 moedas correntes autorizadas pelo Banco Central e suas moedas sociais. Então, a gente já tem outras moedas funcionando. É que no dia a dia a gente não se dá conta. Mas, assim, eu acho que no final, isso vai ser cada vez mais fácil, mais inerente no nosso dia a dia. Assim como hoje, mandar uma mensagem no WhatsApp é fácil para todo mundo, e há 5 anos atrás isso era impensável, daqui a 5, 10 anos, quem não estiver usando alguma coisa nesse sistema, ou olhando para a Web3, né, quem não estiver olhando para como digitalizar e mudar o formato da sua organização para uma organização talvez um pouco mais descentralizada, mais distribuída, eu acho que é um caminho sem volta. Mas desculpa a minha resposta longa aí, gente. Imagina. E assim, mas é uma ótima pergunta, porque realmente é uma dúvida que fica, né? E a gente fala, mas qual que é o fluxo do dinheiro? Como que ele está estruturado para receber um fundo, para montar um fundo? Mas é mais uma classe de ativo com características diferentes que você pode usar para outras estratégias, inclusive o próprio Michael Saylor fala isso, eu prefiro ter uma garantia junto a um banco que eu dou meus bitcoins e que eu tenho a chance de valorizar ao longo do tempo, porque ele reconhece no balanço do impairment, a cada ano vai reconhecendo a perda do bitcoin, ele comprou tanto, só que eles montam um negócio que chama dólar médio para constituir a base deles, e eles vão fazendo compras, tranches periódicas, né? Então vai caindo o bitcoin, ele vai comprando mais, vai se estocando, tendo e usa isso para colateral em operações financeiras, né? Então, e aí tem toda a estrutura que ele acaba gerando emprego, consegue recuperar a economia está com dificuldade, consegue contratar mais gente, criar novas estratégias com esse recurso. Então, assim, eu vejo uma criação de valor e um valor de um ativo novo que, se não existisse o Bitcoin, não teria essa geração. Existiriam eventualmente outros produtos, mas eu não sei quais ainda, né? Essa é a minha ponto de vista. Mas legal, pessoal, acho que tem uma pergunta da Marta aqui, pelo online, né? E aí eu vou deixar aí um pouquinho, tanto o Rudá, a Bianca também, fica à vontade. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou ler aqui, tá? Vocês acreditam que ao longo do tempo o Bitcoin possa enfraquecer o dólar e descorrelacionar num grau relevante a correlação que hoje o Bitcoin tem com o mercado financeiro tradicional? Posso começar? Vamos lá. Pode. Historicamente, a correlação do Bitcoin, especificamente, é mais fácil falar, porque hoje eu não sei como é que está, mas geralmente a média histórica é em torno de 70% de dominância em relação ao market cap, né? Hoje deve estar, sei lá, uns 50 e poucos por cento. Mas historicamente a correlação do Bitcoin com o S&P, né, com o mercado tradicional, ela é muito próxima de zero. A curva histórica aponta em 0,10, né?
Então, significa que 1% de variação no mercado tradicional, no S&P, é 0,10% de variação em cripto. Então, de fato, são mercados descorrelacionados. Historicamente, a gente diz que são ativos descorrelacionados. Desde o início da crise do Covid, acho que o grande movimento responsável por esse aumento da correlação foi a entrada de grandes investidores, de investidores institucionais, grandes hedge funds, que começaram a olhar para essa classe de ativo com bons olhos, né, ou com olhos pelo menos diferentes. Por várias questões, acho que talvez um dos maiores exemplos tenha sido o Ray Dalio, que em junho de 2020 era totalmente crítico e contrário ao cripto, e em janeiro de 2021 publicou um paper falando super bem. Começa o paper dizendo que Bitcoin é a hell of an invention, né? É uma puta de uma inovação, em um português bem coloquial. Então, quando a gente olha para essa mudança de mindset dos grandes investidores, quando os maiores gestores do mundo começam a olhar para essa classe de ativos com outros olhos, a gente primeiro tem a mudança de narrativa, né? Então, o Bitcoin, que era o negócio usado por crime, por não sei o que era ruim, que não sei o que ia acabar com o mundo, passou a ser um negócio interessante aqui, que todo investidor deve ter, e nas próprias palavras do Ray Dalio, uma call option sem vencimento, né? Uma opção de compra sem vencimento, ali um seguro contra o que pode acontecer de errado no mundo, que é esse eventual enfraquecimento do dólar que a gente vem percebendo que vem acontecendo a passos largos, né? A minha aposta dentro desse desenho todo é que, sim, em algum momento, né, e olhando para matemática e estatística, as coisas tendem a retornar às médias em algum momento, né? Considerando que a média histórica de correlação é 0,10, em algum momento, ou essa média vai ter que aumentar, ou hoje a correlação está 0,92, tá? Então, a correlação está muito próxima de 1, do Bitcoin com o S&P. Então, assim, em algum momento, na minha aposta, é que essa correlação deve diminuir de novo e esses dois mercados ficarem descorrelacionados. Dado a todo cenário de incerteza do mercado tradicional, baixo crescimento econômico, alta de inflação, né? Você tem uma série de problemas aí estruturais, problemas logísticos, guerra, crise, não sei o quê, pandemia, volta da pandemia, não volta, não sei. Então, dado o contexto, eu acho que o mercado tradicional vai sofrer um grande baque aí, até o nível de alavancagem imobiliária americano também está alto, tem várias coisas que preocupam aí, do ponto de vista do mercado tradicional, que eu acho que podem ser muito ruins para o mercado. A minha aposta é que se essa correlação voltar para as médias, vai se dar literalmente porque mais gente vai começar a olhar essa classe de ativos como uma potencial fuga do dólar. Porque você vai fazer o quê? Se você tem ativos em dólar, o dólar está enfraquecendo. Você vai botar dinheiro aonde? No ien? Na China? Você vai botar dinheiro no euro, que está colapsando também, a zona do euro está toda desestruturada. Então, assim, no final do dia, quem sobra para botar? Onde você vai botar na Suíça? Beleza, você vai comprar franco suíço, ok, legal, você vai ter, a sua grande fortuna vai estar em franco suíço, mas será que faz sentido? Né? Então, quando você olha para esse desenho, sobram aqueles ativos que, historicamente, são um porto seguro nesses momentos de caos, ouro, commodities no geral, e esse troço novo aqui que está surgindo, que todo mundo fala bem e é escasso digitalmente, tem um potencial grande, que é o tal do Bitcoin e esse mercado num contexto geral. Assim. Então, eu acho que, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que em algum momento esse enfraquecimento do dólar, acho que está acontecendo a passos largos, e a minha aposta é de que, não só a minha, mas, né, eu gosto, o Ray Dalio entende que essa classe de ativos pode ser uma call option sem vencimento. Então, faz sentido ter um pezinho nesse negócio para se proteger, como um seguro eventual, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E acho que o Redalho sabe um pouquinho também, né, Rudá? Um pouquinho só ele sabe, Acho que sabe um pouquinho mais que eu, com certeza. Não, legal. E até você comentou uma questão que eu acho interessante eu dividir com vocês também. Eu sou ucraniano, né? Na verdade, meu avô era ucraniano, ele veio de Kharkiv, uma cidade que foi bombardeada diversas vezes, e eu fiz uma doação para meu primo, que mora lá, primo de 3º grau, e cripto. Eu passei Bitcoin na minha carteira pessoal para ele, lá na Ucrânia, que ele ficou preso lá. Na verdade, ele não quis sair, acabou de ter filho e tudo mais. A mulher e a filha foram para a Polônia, país vizinho, ele acabou ficando lá. E assim, ele falou, tudo tá complicado aqui, a gente não consegue entrar nos bancos, não consegue pegar dinheiro, não consegue usar o fiat, né, o fiat, a moeda corrente,
Só que o que a gente tem que fazer? Eu falei, usa o seu cripto. Ele falou, é isso que a gente está fazendo, os comércios aqui estão aceitando. Então, o cripto hoje, a Ucrânia, em termos de país, está concentrando muito criptoativo, muito Bitcoin. Se você puxar a lista dos países, a Ucrânia é que está em primeiro ali. Que foi um dos maiores cases, né, de doação da história até hoje. Em 2 dias, levantaram mais de 30 milhões de dólares em cripto, né? E foi mais engraçado que a Ucrânia usou Bitcoin em cripto para se proteger da invasão e a Rússia usou Bitcoin em cripto para se proteger da sanção. E acho que isso é um case legal, porque no final esse negócio mostra que não tem lado, não tem classe, não tem gênero, assim, essencialmente libertário e é essencialmente um meio de troca onde peers podem usar de forma livre. Em um mundo onde cada vez mais o poder está centralizado na mão de poucos, né, onde um presidente ou um ministro consegue decidir se você vai, né, enfim, essas bizarrices aí, se entrar em política que acontecem tanto no Brasil quanto lá fora, eu acho que ter uma forma que você consegue ser independente, pelo menos do ponto de vista monetário, um marco relevante, até porque qualquer hora, né, eu não peguei isso, eu nasci depois, mas qualquer hora um presidente pode chegar e falar, atenção, todo o dinheiro que está na poupança de vocês agora é nosso, do Estado, e você agora você vai conhecer o tal do confisco, né? Mas está longe, não está. Em 2020 voltou a discussão, não sei se vocês vão lembrar, de compulsório, né? Então os caras, o poder é muito grande na mão de meia dúzia de caneta, e esses caras eles gostam de mais poder e precisa de dinheiro, eles gostam de mais dinheiro. Então assim, a gente tem que tomar cuidado e acho que nesse cenário ter essas iniciativas que protegem o indivíduo, acho que é relevante. Exato. E na dúvida, é que eu sempre aprendi com meu pai, minha mãe também sempre falavam, na dúvida, faz um pouquinho, né? Então, na dúvida, um pouquinho de cripto é bom sempre ter, deixa de reserva, no mínimo você consegue fazer um pagamento se precisar, momento de crise, você consegue usar para algum motivo específico, você consegue se proteger, e dependendo da tua exposição e teu apetite de conhecimento, você pode pesquisar em pichinchas, inclusive moedas, o que o pessoal brinca até, tem os termos técnicos bem evoluídos chamados shitcoins, né? Essas shitcoins, essas moedas que não valem nada, o pessoal fala, compra por 0,0001 centavo, deixa na tua carteira, e um momento vai explodir, vai andar uma casa decimal para o lado, vai valorizar muito, porque as casas decimais dos criptos, alguns deles, como o Bitcoin, por exemplo, vai até 8 casas decimais. Quando você pega a sua HP, também, eu estava até comentando com o Luciano aqui mais cedo, você pega a sua HP, por que são 8 casas decimais, né? Então é muita coincidência. O Bitcoin, por exemplo, você pode pegar 0,0000 satoshis, que seriam os centavos do cripto, né? Então, é bem por aí. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao fim, né, acho que do evento. Acho que tem algumas palavras aqui. Eu não sei se tem alguma questão específica no online. Tem também? Ou presencial também, pessoal. Fica à vontade para fazer a pergunta. A gente passa o microfone. E vocês querem projetar ali, por favor? Ah, legal. Já vou ler aqui para vocês. A gente tem mais 7 minutinhos, né? Legal, tá bom. Aqui, ó, Renan. Falando em call option sem vencimento, como o Rudá faz hedge da exposição da mineração? Opções e futuros de cripto? Acho que a ideia aqui, né, Rudá? Falar um pouquinho da estrutura de... Um pouquinho da estratégia. Então, hoje assim, a gente... entrando no mérito muito mais detalhado aqui, né, no aspecto de mas call vai option. ficar rápido. Essa eu consigo ser rápido. Dificilmente eu consigo, mas essa dá. Então, a gente usou derivativo já no passado, mas hoje a gente tem um modelo de liquidação automática. Então, a gente vem desenvolvendo um modelo quantitativo há quase 5 anos. A gente tem patente, inclusive, disso nos Estados Unidos. E hoje nosso sistema de liquidação ele é automatizado, então não tem mais interferência humana na liquidação. Então, minerou, vai para uma carteira, e aí o modelo entende o melhor momento, busca, né, otimizar e vender no melhor momento possível para conseguir otimizar a gestão de caixa desse inventário. Em comparação, o modelo performou em relação a daily liquidation, né, se eu fosse minerar todo dia e vender todo dia. No último ano, 16%, nos últimos 12 meses, né, 16%, 16,5% melhor do que daily liquidation e 34% melhor do que se fizesse hold, né, se eu tivesse mantido esses ativos no meu balanço. Então, derivativos são uma opção interessante, a gente já usou no passado, mas hoje a gente tem feito isso e a nossa tese é reinvestir e aumentar a capacidade produtiva. Então,
que é uma tese de commodity, né? Se você tem como aumentar a capacidade produtiva, não faz sentido você, como produtor dessa commodity, armazenar a commodity e carregar ela no seu balanço, né? Então, rapidamente, acho que é isso. Perfeito. Não, e até complementando até a questão de opções, né? No final do dia, assim, o mercado cripto ele opera com opções em cripto, se não me falha a memória, começou lá em 2017, é bem recente, bem novo, né? E os principais hedge funds, alguém comentou de hedge fund, acho que uma das perguntas que fizeram até um pouquinho antes, eles comentaram, o tamanho, hoje o mercado de hedge fund, ele está na casa dos 4 bilhões de dólares e as estratégias que o pessoal mais usa para poder manter essa estrutura, a proteção que eles chamam de market neutral, né, o mercado zero, são operações em que, independente de para que lado o mercado vai, com opções, com derivativos, ele ganha. Então, se ele se trava nas pontas ativas e passivas, faz uma posição se o dólar cair ou se o cripto cair, for para um lado ou para o outro, ele acaba ganhando. Então, essa é uma estratégia que os hedge funds principais usam e está na casa dos 30% dessa estratégia aí. Tem algumas pesquisas que a gente pode, sem dúvida, dividir com vocês, se vocês quiserem. Eu já convido a me adicionar no LinkedIn, fiquem à vontade para me chamar, eu passo material, passo pesquisa, tanto com a Inext, a gente tem uma série de levantamentos que a gente faz, Rudá, a Bianca tem uma série de materiais, a gente pode se conectar, dividir com vocês aí, e estamos à disposição para isso, né? Só um complemento, para ser uma noção de tamanho de mercado, o mercado à vista movimenta ano alguns bilhões de dólares em cripto, né? Sei lá, são em torno, bom, acho que talvez mais de 1 trilhão. O dado do mercado à vista não tem, então vou falhar nessa, mas o dado do mercado de derivativos, no ano passado, movimentou mais de 40 trilhões de dólares inútil. Então, é um mercado, de fato, gigantesco do ponto de vista de volume transacionado. Exato. E se você pega os movimentos on-chain, que o pessoal chama, né, on-chain, é o que está na rede, né? E nas últimas 24 horas, por exemplo, com a queda dos criptos em geral, afetou bastante, mas chegou a ter picos de 170 bilhões de dólares por dia, 24 horas movimentados. Hoje deve estar na casa dos 60 bi de movimento por dia. Então, assim, é um mercado que tem que ser considerado, né? Tem que ser avaliado, né? Bom, pessoal, eu acho que não sei se tem mais perguntas. Online não tem. Aqui também, pessoal, todos estão já feras em cripto, já conseguem contar pelo menos o que é um blockchain, o que é um BTC, um Bitcoin, né? Então, isso é importante. Mas assim, já deixo à disposição aí o que vocês precisarem, pode acessar a gente. E nada melhor do que começar para aprender. Como que eu aprendi cripto, né? Há mais ou menos 2 anos e meio, eu vim mergulhando nesse mundo cripto e eu aprendi como? Eu aprendi fazendo. O pessoal fala, tem que estudar, sempre tem que estudar. Eu estudei um pouco, mas eu comecei no dia a dia fazendo, abrindo minha primeira conta numa corretora, botando um dinheirinho mínimo lá, e eu falo assim, e muita gente fala isso, mas não é o dinheiro do leite, é o dinheiro da pinga. Você vai botar aquele mínimo real que você tem, que você pode perder, e se perder, perdeu, e com isso você consegue fazer um passo a passo, e vendo como funciona. Então, abriu a conta, botou o dinheiro lá, fez a conversão para uma carteira, pediu para o teu irmão, para o teu primo, para o teu amigo criar uma corretora, criar uma carteira também, você faz a primeira transferência para ele, você vai ver o legal que é passar o teu Bitcoin para ele, ou na verdade é mais legal receber dele, né, no final do dia. E você não precisa comprar um Bitcoin a 70, a 30 mil dólares, estou com 70 na cabeça lá de trás, os 30 mil dólares. Você pode comprar uma fração, 0,008. Com 30 reais, 20 reais, você consegue fazer o primeiro, fazer a primeira transação, ver como funciona. É super importante isso. E depois, abriu, tem a carteira. E por que é importante ter a carteira? A carteira, aí já é um passo que eu vou deixar para um próximo evento, quando a gente for falar, a gente vai falar de metaverso. E aí, metaverso é um negócio que todo mundo fala, é importante. Mas assim, você não entra no metaverso se você não tem uma carteira digital. Você não precisa ter dinheiro. Você pode ter carteira com zero, qualquer cripto, né? Você entra para navegar, você vai ter que cadastrar com uma carteira, entra lá, navegar, ver como funciona. Então é importante conhecer isso, ter isso. Aí depois você quer comprar um quadro, quer comprar alguma coisa, você compra, mas tem que ter ali os criptos. É só navegar lá, é importante conhecer, né? Tá bom? Bom, eu queria agradecer a Bianca, queria agradecer o Rudá pelo tempo deles também. Tá. Pessoal, obrigado pela aula. Sempre é um prazer estar com vocês aí. Excelente material, excelente conversa. Eu vou passar a palavra aqui para vocês. Legal. Obrigada. Então, em nome da diretoria do IBEF Paraná e também em nome do Comitê Finanças, agradeço a presença de todos aqui, também no online. A gente vai deixar aqui no chat um link para avaliação do evento e também aqui um QR Code na tela para os que estão aqui presentes. Então, tenham todos uma boa noite e até o próximo encontro.
Obrigada, Mas, boa pessoal, noite. boa noite.